Bom, antes da gente começar a modelagem, pessoal, vamos estabelecer uma altura para essa luminária. Lembrando que a gente vai modelar ela com o mesmo princípio que a gente fez as nossas outras modelagens até agora aqui na disciplina. A gente estabeleceu uma medida padrão e a partir dessa medida a gente foi fazendo as outras por proporção, né? Então trabalhando aí o nosso senso de proporção. Dá para a gente ver que essa aqui é uma luminária de mesa, né? Então ela não é uma luminária muito grande. Ela vai ter no máximo aí uns 40 centímetros de altura, né? Não vai passar disso. 40, 45 centímetros de altura, tá? E ela tem algumas peças, olha só, articuláveis de madeira, certo? Uma base e uma cúpula, tá bom? E é isso que nós vamos modelar hoje, tá? Então vamos começar estabelecendo a altura dessa peça, tá? A altura dela dobrada, do jeito que ela está aqui, ó. Só para a gente ter uma medida padrão. Pensei da gente considerar aqui que ela tenha 50 centímetros de altura dobrada, tá? Não vai ser tão pequena assim, mas daí vai ficar fácil da gente estimar as medidas das outras peças, né? Então, vamos trabalhar assim, com 50 centímetros. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é a base. Se essa altura aqui tem 50 centímetros, ó, então se eu sei que aqui tem 50 centímetros, vamos ver quanto que está medindo na imagem aqui, ó. 48, olha só, né? Por um acaso eu acertei. 48 centímetros. Vamos ver quanto que tem essa base aqui, mais ou menos, né? Ó. A base vai ter mais ou menos uns 16 por 20, talvez, ou um pouquinho mais, né? 16 por 22, talvez. Ela é uma base bem mais retangular, né? Só que aqui ela tem um abauladinho, tá vendo? Ela tem um arco aqui, ó. Então, esse arco eu acredito que ele tenha pelo menos 1 ou 1,5 cm, tá? Então eu vou descontar esse 1,5 cm. Se ela tá com 16 no total aqui, né? 16, 15 mais ou menos, vou fazer ela então com 12 por 20. Vamos ver se vai dar bom, tá? Então vou começar fazendo um retângulo aqui de 12 por 20. Olha só. E eu acho que é mais ou menos essa a base dela, tá? 12 por 20. E aqui eu vou fazer um arco. Vou fazer um arco com quanto de altura? Aqui vai ter... Vamos fazer com 1,5, ver como é que fica. 1,5. Acho que 1,5 ficou bom, né? Ó. Ficou bem proporcional lá o objeto. Aqui, ó. 1,5. Beleza. Apago aqui. Apago aqui. Dou um... Transformo em grupo, né? Já vou fazer o grupo da base. Base. Em grupo não, aliás. Eu fiz um componente. Abro o componente e dou um push aí de... Vamos ver, 1. 1 ficou pouco. 1,5. 1,5 tá bom, gente? Ou tá muito? Eu acho que tá muito, né? 1,2. Então vou voltar a 0,3 aqui para trás. Talvez menos até, né? Vamos fazer ela com 1,1. 1,1 mais um pouquinho. É, acho que tá bom, né? Vamos ver. Pera aí só um pouquinho. Já vejo. Ó, deu no total 1,5. Tá bom. É o tanto que eu tinha feito no início, né? Tá? 1,5, gente. Beleza? Agora, eu vou criar uma linha auxiliar aqui, ó, para eu marcar o centro, tá? Vou criar uma linha auxiliar aqui para eu marcar o centro. Só fazer uma diagonal aqui, né? Acho que é até mais fácil. Tá bom? Faz uma diagonal aqui, ó. E a gente marca o centro, tá? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vou criar um retângulo aqui, ó, que vai ter... eu acredito que ele esteja alinhado aqui, ó. Vamos fazer ele alinhado, né? Pode ser que ele esteja um pouquinho mais, né? Mas vamos fazer ele alinhado. Vamos fazer esse retângulo com 12 por 1,5. Então, vou fazer um retângulo, olha só. Apertei Ctrl para ele criar o retângulo a partir do centro.
e vou fazer ele com 12 por 1,5. Olha só. E daí eu já soltei essa parte, né, essa parte, esse semicírculo aqui, aliás, né? E agora eu vou fazer um arco. Olha só, talvez eu nem precisasse desse retângulo, mas tudo bem, tá bom, só pra gente marcar a posição, né? Vou fazer um arco aqui com... Vamos ver mais ou menos a altura. Com 6 de altura, 6, o diâmetro aí vai ser com raio de 6, tá? Ou eu posso até fazer um círculo, né? Porque ele é exatamente um semicírculo, né? Então eu posso fazer um círculo aqui, ó. Pro lado de fora do componente, né? Lembrando de ajustar a quantidade de lados, tá, pessoal? Para ele ficar com uma quantidade maior de arestas, não ficar todo segmentado. E aqui eu vou cortar ele, né? Posso excluir a parte inferior. E vou dar um push aqui até ele encostar no retângulo de referência. Beleza. Bom, agora, pessoal, vou fazer o meu primeiro furo, tá? O primeiro furo é esse aqui, ó. Vamos fazer esse furo aqui, ó. Ele não está exatamente no centro aqui, né? Dessa distância aqui, né? Da altura desse semicírculo aqui, né? Da altura do raio desse semicírculo. Então eu vou puxar ele um pouquinho para cima. Vamos ver onde que é o meio. Vamos transformar esse cara aqui em componente, ó. Base 2. E vamos achar o meio aqui, ó. Vamos abrir ele. E vamos ver onde que está o meio. Vou criar uma linha aqui, ó, uma linha auxiliar. E o meio está exatamente aqui, ó. O meio está exatamente aqui. Eu acredito que isso aqui está um pouquinho para cima. Vamos fazer com uma unidade para cima. Só para a gente ver se vai dar certo, né? Uma unidade. Não, uma eu acho que foi muito. Vamos fazer com meia, então. Meia. Beleza. Apago essa linha, apago essa. E daí aqui vai estar o centro, né? Do meu círculo. Posso até criar uma linha guia aqui, ó. Tá? Oi. Não, se eu clicar lá embaixo, ele vai trazer na horizontal, Ana. É, eu quero só marcar esse ponto aqui, tá? Bom, agora eu vou pegar, vou fazer esse centro, vou marcar esse centro aqui, ó. Vou fazer assim mesmo, não tem problema. Lembrando de configurar a quantidade de lados, né, desse círculo. Vamos fazer ele com... Ó, ele está com 0,37 de raio. Eu acho que 0,3 tá bom. 0,35. Assim, ó. Pra gente passar um parafuso aqui no meio, né? Tá ok, ó. Aí, pessoal, sempre que a gente fizer um círculo desses de fazer o furo, vamos fazer uma linha pra gente marcar esse centro, tá? Olha só. Pra gente não perder o centro desse círculo. A posição do centro desse círculo a gente precisa achar com mais facilidade. Poder achar com mais facilidade depois, ó. Então, vou dar um push agora. Vou atravessar até aqui do outro lado. E beleza. Maravilha. Ó. Próximo passo. Vou fazer essa haste aqui, ó. Vamos ver quanto que ela está medindo aqui. Ó. A parte reta dela, sem o arco, né? Ela mede 25 aqui no meu, né? Vou ter que diminuir um pouquinho. E aqui ela está medindo 3. 24 por 3. Vamos ver se vai dar bom. Vou fazer ela aqui do lado, ó. Retângulo. Então, 24, ponto e vírgula, 3. Ó. Beleza. Vou dar um push aí de... Ela é mais estreitinha, né? Vou dar um push aí de
meio, talvez 1. Assim ficou bom, né? Já poderia ter feito direto o meu arco aqui, né? Já faço o arco aqui de um lado, arco do outro. Apago aqui. Dou push de 1. Vamos ver se ficou bom o tamanho dela. Vocês estão achando que tá bom ou tá muito grande? Tô achando que tá meio grande, né? Acho que eu vou diminuir um pouquinho. Diminuir ela um pouquinho aqui, ó. Vamos diminuir ela em uns 2 aqui, ó. 1,5. Aí, tá bom. Diminui ela em 2. Agora eu vou fazer o círculo de novo. Olha só. E vou dar o push aqui de... Vocês acharam que ela ficou muito grossa? Vamos fazer ela com 0,8, então. 0,8. Acho que assim tá bom. Beleza, já transforma. Agora eu posso fazer o furo aqui, né? Aí a gente tem que reparar, pessoal, que esse furo ele não está centralizado aqui, né? Não está não tá no centro do arco aqui, né? Ele está um pouquinho para cima. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou localizar o centro do arco. Vou localizar o centro do arco, ó. Certo? E daí o que eu vou fazer? Vou puxar uma linha aqui um pouquinho para baixo. Ó. Vou puxar uma linha aqui, talvez 1 para baixo. E vou fazer esse círculo aqui. Com o mesmo diâmetro que a gente fez aqui, né? Vamos ver com quanto que a gente fez. Esse aqui, que eu me esqueci. 0,35? É, foi isso mesmo. Então aqui eu vou fazer com 0,35. Lá do outro lado a mesma coisa. Vírgula 35. Só um pouquinho. Aí furo. Apago aqui, furo. Ops. Vou marcar o centro aqui, né, pessoal, para eu não perder. Aí. Vamos deixar esse centro aqui marcado, ó. Já eu respondo, tá? Deixa eu só localizar esse centro aqui. Beleza. Agora, posso até excluir essas guias aqui. E vou transformar esse cara aqui em componente. Então, vou chamar ele de haste 1. Vou rotacionar para posicionar lá. 90 graus. Posiciono aqui pelo centro, né? Vou movimentar ele aqui com base no centro, trazer nesse centro aqui. E agora eu só vou puxar ele para o lado para posicionar ele aqui corretamente em relação à base. Alinhei com a face, ó. E agora é só rotacionar ele na posição correta ali. Então pega, rotaciona com base no centro. E aqui a gente vai fazer no olho mesmo, né? Posição mais próxima possível em relação ao objeto original. Beleza. Tá certo. E agora? Qual que é o próximo passo? Fazer a outra haste, né? Mas vocês repararam que essa outra haste aqui ela é um pouquinho diferente?
Ela não é reta como essa aqui, né? Ó. Ela tem um arco, né? Ela é tipo abauladinha na parte de fora. Na parte de dentro, provavelmente ela é reta, mas na parte de fora ela é abauladinha. Bom, vamos usar essa outra aqui como referência, tá? Eu acho que elas têm... Talvez essa aqui seja um pouquinho maior, né? Talvez ela seja um pouquinho maior. Mas vamos usar, vamos fazer igual, né? Só para deixar a nossa vida mais prática, né? Como diria o Felipe do Noturno, vamos fazer igual, porque a gente está com preguiça, né? De fazer outra. Mas eu acho que vai dar bom. De repente ela só parece que é maior, porque um pedaço dessa aqui está escondida por trás e essa está na frente, né? Talvez elas sejam do mesmo tamanho mesmo, tá? Como a gente não tem certeza, então vamos fazer igual. Então eu vou rotacionar ela na posição original, né? A primeira coisa que eu vou fazer, aliás, é tornar única, para quando eu editar ela não editar o outro componente, né? Então botão direito, tornar único. Vou criar uma linha de referência aqui. Eu vou rotacionar ela com base nessa linha de referência para posicionar ela na horizontal novamente. E aqui eu vou rotacionar os 90 de volta. Beleza. Agora, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o bauladinho, né? Tem que fazer o meu bauladinho. Como que eu vou fazer esse bauladinho? Vou excluir esses círculos aqui, ó. Depois eu vou ter que fazer de novo, tá? Deixo o centro deles aí na referência. Para fazer o bauladinho é bem simples, galera. Ele é um arquinho, né? Concordam comigo? É um arquinho que eu vou transformar ele no bauladinho com siga-me. Então o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer primeiro a altura desse arquinho. Vou pegar e vou fazer um arco aqui, ó, ligando de um lado ao outro da minha peça. Vou travar aqui no azul, ó. Vou fazer ele aí com 0,5. Será que tá bom? 0,5 não, acho que 0,5 vai ser muito. 0,2, ó. Que é um detalhe bem suave, né? E vou fechar a parte de baixo aqui, ó. Aí ele vai criar uma face, certo? Ó, criou uma face. Aí o que eu vou fazer? Vou selecionar todas as linhas que vão pertencer ao siga-me, ao caminho do siga-me, né? E vou ativar o comando e vou clicar na face que eu quero fazer a extrusão. E ele já vai criar. Ó, parece que ele deu uma bugadinha aqui. Será que é porque eu fiz muito baixo? Vou fazer um pouquinho mais alto esse arco aqui, ver se dá certo. Ou vou fazer ele um pouquinho mais pro meio aqui, ó. Sem pegar essa referência aqui bem da curva, né? Pode ser que seja isso que esteja bugando ele. Vou fazer então com 1,3. Um pouquinho maior, tá? Eu acho que é isso que bugou ele, tá? Siga-me, clica na face. Aí, ó, agora deu certo. Beleza? Todo mundo pegou o processo aqui? Né? Faz o arquinho, clica e faz o siga-me, ele já vai criar a face curva, ó. Tá bom? Agora vamos furar, né? A parte de furar, pessoal, para furar, a gente vai usar a ferramenta de interseção de faces, tá? Então eu vou criar o círculo aqui, ó, de 0,35. Vamos fazer pro lado de dentro da peça aqui, que esse negócio aqui, quando você faz com face curva, às vezes ele não dá muito bom. Mas vamos fazer aqui, ó, 0,35, vamos ver. Se não der certo, a gente volta e faz de outro jeito. 0,35. Agora eu vou puxar aqui, ó, e vou atravessar o objeto dessa forma aqui com esse cilindro. E vou
selecionar todo mundo e vou fazer o seguinte, vou utilizar o seguinte comando, ó. Botão direito, intersecionar faces com a seleção. Beleza. Tá vendo que ele criou um recorte aqui nessa face, ó? Agora eu vou apagar. Vamos ver se deu certo. Ó, deu certo, tá vendo? Ele manteve o meu furo aqui, ó. Aqui ele tem umas linhas para eu suavizar depois. Mas a parte do furo deu certo. Deixa eu dar um Ctrl Z porque eu perdi o centro dela ali. Aí. Agora só apaga a face, tá, pessoal? Para não perder a referência do centro aqui que a gente tinha marcado. Beleza. Feito. Agora eu vou suavizar esse pessoal aqui, ó. Pega a borrachinha, aperta o Shift e vem suavizando essas linhas que apareceram aqui quando a gente fez a interseção de faces, né? Top. Já suaviza, aproveita e suaviza essas aqui também. Suaviza aqui. Lembrando, né, pessoal, para suavizar a borrachinha com o Shift apertado. Bom, ela esconde a aresta sem deletar. Saio do componente. Volto. Rotaciono ele os 90. E posso posicionar ele aqui pelo centro. Ó. Agora eu vou rotacionar. Aliás, vou puxar, né, para a posição aqui, tá? Encostado com a face. E vou rotacionar mais ou menos na posição que eu acho que está lá na imagem. Sim, pessoal. Acho que tá bom, né? Não precisa ficar também exatamente igual, né? Mas já está bem próximo, eu acho. Talvez essa parte aqui fosse um pouquinho maior, né? Ó, tá vendo? Ó, parece que ela é um pouquinho maior. Mas como a gente está trabalhando, né, sem medida, na proporção, assim ficou bom, né? Agora, o que eu vou fazer? A outra haste, né? A última haste, que ela vai ser uma haste reta. Só que ela é menorzinha. Vamos pegar uma medida aproximada dela aqui, ó. Ela tem 20 centímetros, né? E as outras dimensões são iguais. Então, vou pegar essa aqui como referência. Aliás, nem precisa, né? Vou fazer ela com 20 por... Quanto que eu fiz aqui? Por 3. Então, ó, 20 por 3, eu vou tirar 1,5 de cada lado. 20, então vou fazer ela com 17. Vamos fazer ela com 15 por 3, pode ser? Aí 15 depois vai ter o arco, né? Ela vai ficar um pouquinho maior. Dá para fazer até com menos, eu acho que 12 por 3. Vamos fazer um teste. Retângulo, 12, ponto e vírgula 3. Vamos ver se vai ficar pequeno, é. Talvez tenha que aumentar um pouquinho. Vou aumentar 1 aqui, ó, 1,5. Vamos aumentar 2, aliás. Vai ficar com 14. Aqui vou fazer o círculo. Círculo. Vou puxar já o centro aqui, ó. O centro do círculozinho do furo, né? Vai estar um para baixo. Aqui também vai estar um para baixo. Vou apagar esse cara aqui e dar o push de 0,8. Essa aqui não tem arquinho, né?
Então ela é reta igual à primeira. Então só tenho que furar. Vou fazer o furo aqui de 0,35. E aqui também fazer o furo de 0,35. Marcar o centro, né? Desse lado aqui também. Então, marcando o centro aqui, ó. E marcando o centro aqui. Beleza. Transforma esse cara aqui em componente. Arruma as arestinhas, né? Transforma esse cara em componente. Haste 3. Rotaciona ele na posição. E vamos trazer ele aqui para a posição final. Aí encosta uma face na outra. E tá feito. Posicionamento. Olha só. Aí vamos rotacionar ela na posição correta. Mais ou menos assim, né, pessoal? Talvez um pouquinho menos. Beleza. E agora? Agora, gente, eu vou copiar todo mundo para o outro lado, né? Porque do outro lado eu tenho um conjunto de peças igual a esse aqui, tá bom? Então, vou puxar ele para o outro lado, fazer uma cópia, né? Vou transformar ele num grupo para facilitar a minha vida. Transforma ele num grupo. Puxo lá para o outro lado. Copio. Dou um scale de -1 para espelhar ele. E trago ele na mesma posição aqui na face oposta da base. Olha só. Acredito eu, pessoal, que aqui, entre um elemento e outro, a gente tenha uma estrutura, né? Para ele não se fechar, né? Talvez um caninho de aço ou de madeira mesmo, né? Alguma coisa assim para não se fechar. Vamos fazer um cilindro aqui, né? Um cilindro um pouquinho maior do que esse diâmetro aqui, tá? Vamos fazer como se fosse um caninho metálico. Pode ser? Ou vocês querem que ela seja toda de madeira? Bom, tanto faz, né? Vou fazer um caninho metálico, ó. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Vou abrir o meu grupo. Aliás, vou fazer fora do grupo, né? E vou fazer um círculo aqui, ó. Vamos fazer esse círculo. Posso fazer direto aqui, tá? Se aqui eu usei diâmetro de 3,5, vamos fazer ele com 4. Com raio de 4, aliás. De 0,4, né? 0,4. E vou dar um offset nele aqui, ó. De 0,1. 0,1. 0,1 não. 0,1 ficou muito. 0,05 aqui, ó. Tá? Para ele bater certinho com o furo, tá?
Aí eu faço o seguinte, deleto a face central, puxo aqui, ó, alinho por aqui, transformo esse cara num componente. Como é que eu vou chamar isso aqui? Vou chamar de estrutura interna, sei lá. Estrutura interna. Abro e puxo para o outro lado. Acabou que ele ficou um pouquinho menor, né? Não tem problema. Né? O ideal seria que ele ficasse um pouquinho maior. Acho que eu vou refazer. Tá? Fazer certinho, né? Não custa. Vamos fazer ele para fora aqui, ó. Meio para fora. Aí. Top. G. Este. Interno. Abro. Se eu quiser, na verdade, eu posso até copiar ele antes de abrir, né? Já trago ele aqui nos centros, ó. Vou trazer em todos os centros. Depois eu só posiciono lá no local correto. Vou puxar. Acho que aqui eu movi ao invés de copiar, né? Puxar aqui. Trazer ele alinhado com a face. Agora eu vou abrir o componente. E vou fazer a extrusão aqui. Beleza. E agora é só posicionar lá no centro, né? Aqui o espaço vai dar certinho, vai ser igual. Lá embaixo a gente vai ter que tornar único para aumentar um pouquinho, né? Aqui não vai precisar, né? Então, movimento ele aqui. Tá vendo que ele tá um pouquinho maior, né, pessoal? Então eu vou diminuir ele só para eu... Vou tornar ele único. Vou diminuir um pouquinho para poder ajustar. Vou trazer alinhado com a face aqui. Com a face posterior, né, do outro lado, aliás. A face oposta, eu quis dizer. E aumento ele até aqui. Beleza, gente, ó, a estrutura, né, tá quase pronta, né? O que está faltando aqui, na verdade, é esse paralelepípedozinho aqui, né, que a gente vai usar como estrutura da cúpula. Inclusive, esse aqui eu acho que eu não preciso, porque o próprio paralelepípedo já serve como estrutura aqui, né, para esse elemento. Vou deletar daqui. E vou fazer o meu paralelepípedozinho de madeira aqui, ó. Que vai ter uma base quadrada, né? Se a gente olhar bem para a imagem, ó, dá para ver que ele tem uma base quadrada aqui, né? Então, vamos ver quanto que eu tenho aqui, quanto que sobrou aqui. Aqui eu tenho 1,5, então ele vai ter 1,5 por 1,5, tá, pessoal? Ó. Vou fazer ele aqui fora, ó, retângulo, então. 1,5 por 1,5. E vou dar um push nele aí de uns 3. Depois a gente vê se precisa aumentar, né? Mais, na verdade. Um push de 5. Depois se precisar aumentar, a gente ajusta, tá? Agora, vou posicionar ele lá, né? Vou transformar ele em componente, vou chamar ele de estrutura superior, né? Ou estrutura da cúpula. Estrutura da cúpula. Vou posicionar ele lá em cima.
vou trazer ele com o centro bem aqui, ó, no centro do meu furo. Aí eu vou posicionar ele lá em cima, ó, alinhado com essa face aqui. E vou rotacionar ele para ele ficar alinhado com a haste. Agora, movo ele aqui, em relação ao... Né, não deu bom, né, o meu posicionamento aqui, ficou mais ou menos. Mas agora vai dar certo. Agora eu vou subir ele um pouquinho. Subir ele aqui um pouquinho. Depois eu posiciono de novo. Aqui. Vou trazer ele... Criar uma linha aqui só para me auxiliar nessa... Aê. Deixa eu voltar ele para a posição aqui. Criar uma linha inclinada aqui, ó. Só para me ajudar a reposicionar esse elemento. E vou subir ele aqui. Deveria ter feito uma linha normal, né? Beleza. Agora eu vou puxar ele um pouquinho para cima, ó, com referência nessa linha, tá? Acho que assim tá bom. Posso apagar essa linha aqui, que ela só serviu para movimentar o meu objeto. E agora eu vou fazer o furo nele também, né? Com base nesse centro aqui, ó. Deixa eu criar uma linha aqui, só para eu marcar uma linha auxiliar aqui, né, pessoal? Marcar a posição desse centro. Beleza. Deletar esse círculo. Vou fazer um outro círculo aqui agora. E vou dar um push até aqui na outra face. E beleza, tá feito o meu furo. Agora, né, pessoal, tá faltando a gente fazer a cúpula só, né? Como que eu faço essa cúpula aqui, gente? Vou dar uma rotacionada nele, que ele... Acho que talvez ele esteja um pouquinho... Ele não tá totalmente perpendicular à peça superior, né? O paralelepípedozinho. Vamos rotacionar ele um pouquinho, assim. Bem pouquinho. Eu acho que talvez ele tivesse mais na ponta do que os outros, né? Mas tá bom. Como que eu faço essa cúpula, pessoal? Alguém tem ideia? É bem simples, olha só. Vou fazer o seguinte, vou criar uma linha auxiliar aqui para eu achar o centro do paralelepípedo. E vou criar um círculo aqui, mais ou menos com o diâmetro da parte de cima da cúpula, da parte menor da cúpula, ó. É um tronco de cone, né? Formato da cúpula. Então, da parte menor aqui, da face superior desse tronco de cone, tá? Vou fazer ele proporcionalmente aqui, ó. Tá dando... Vamos fazer ele com 5 de diâmetro. De raio, aliás. Aqui, ó, 5. Acho que 5 ficou grande. Vou fazer ele com
com 3. Acho que 3 tá bom. E vou puxar ele mais ou menos na medida da minha cúpula aqui, ó. A cúpula deve medir o quê? Uns 10? Um pouquinho mais, talvez 12. Vou fazer com 10 mesmo, esse vai ficar bom. Agora, pessoal, olha só. Eu vou usar o offset, ou equidistância, para eu puxar a espessura da parede dessa cúpula. Ela é uma cúpula de tecido, né? Então ela vai ser bem estreitinha. Eu vou fazer ela aqui ó, com 0,005, tá? Ou 0,0... um pouquinho mais, 0,007. Ficou bem estreitinha. E vou dar um push aqui, ó, para transformar em um tubo, né? Acho que poderia ter feito até um pouquinho maior, né? Ele ficou imperceptível. Vamos fazer ele com 0,1 aqui. 0,1 ficou muito. 0,05, aliás, aqui. Aí, 0,05 ficou bom. Tava com muito zero. Agora, olha só, pessoal. Qual que é o pulo do gato para fazer esse tronco de cone? Eu vou selecionar só a face inferior desse tubo e vou aplicar escala, tá? Só que ao aplicar escala, olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó. Aliás. Vou utilizar o Ctrl, aliás. Para esticar, tá? Só que eu acho que eu vou ter que fazer fora, né? Eu quis fazer direto aqui, não deu bom. Esqueci que eu tinha que fazer fora. Ó. Vou pegar esse cilindro aqui, só pegar as medidas dele aqui de novo. Eu fiz com 10 por... Do centro ele ficou com... 10 por 3, tá? Vou fazer de novo ele aqui, ó, pro lado de fora. Cilindro de 10 por 3. Então, 3 de raio por 10 de altura. Aqui eu fiz um offset de 0,5. 0,05, aliás. Vou marcar o centro dele. Vou marcar uma linha aqui para eu ter a posição do eixo, para ficar fácil de eu alinhar ele lá. Vou dar o meu push aqui. Vou selecionar a face inferior. Vou ativar o comando de escala. Vou segurar o Ctrl. E vou abrir o quanto eu achar que eu devo. Se eu tivesse transformado em componente antes, ele ia ter me deixado fazer esse tronco de cone aqui, tá? Mas beleza, agora eu vou transformar isso aqui em componente, vou chamar de cúpula. Vou posicionar aqui, ó, pegando a partir desse ponto. Vou criar minha referência ali em cima de novo, né? Olha só. Vou criar uma linha aqui para rotacionar o objeto.
posicionar ele por aqui, ó. E vou trabalhar na referência aqui para pôr ele na posição correta ali, em relação à estrutura. Agora é só trazer ele aqui para o centro. Vou posicionar ele bem aqui. E é isso, pessoal. Ó, claro, né? Aqui a gente ia ter que ter uma estrutura, né? Para suportar essa cúpula. Até podemos fazer ela, tá? Ó, vamos puxar um pouquinho aqui. Puxar um pouquinho para dentro. Ah, quero fazer uma estrutura para suportar essa cúpula, né? Como é que eu poderia fazer? Aí a gente tem que imaginar, né? Como é que isso vai estar amarrado nessa estrutura de madeira aqui, né? Posso, por exemplo, fazer um aro aqui, né? Fazer um sigame, depois conectar com essa estrutura por umas hastes metálicas, né? Essa parte aí eu vou deixar para vocês usarem a criatividade de vocês, igual vocês fizeram com a cadeira, tá? Beleza? Dá para colocar os parafusos também. Esses parafusos eu posso pegar pronto lá no 3D Warehouse, né? E utilizar as borboletinhas aqui, ou posso modelar também. Mas aqui a gente já tem bastante trabalho para a gente fazer, tá? Beleza? Então vou pausar o vídeo agora. Obrigado para quem assistiu até o fim.